Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que nós falamos há poucos vídeos atrás, né? De uma visita ao Messias, né? Mas só que antes de falar desse assunto, eu quero fazer para vocês algumas perguntas, tá? E para que você venha ver no texto, eu vou te fazer a pergunta antes e depois na leitura do texto você vai tentar responder isso aqui na leitura do texto, ok? Então vamos lá. A pergunta era o seguinte: quantos eram que foi visitar o Messias? Eram 3? Eles eram reis? Eram magos? Você já lembra daquela história dos 3 reis magos que foram visitar o Messias? Né? Então nós vamos ler sobre isso aí. E nós vamos ter essa resposta hoje, nesse vídeo. Então, preste bem atenção, porque muitas pessoas se equivocam em números, né? As pessoas falam além do que está escrito, né? E nós não podemos ir além do que está escrito, e nem omitir o que está escrito, entendeu? Então nós vamos, segundo a Escritura, ver o que está contido aqui nessa passagem, e nós vamos tirar essas dúvidas hoje. Eram 3 reis magos? Eles eram reis? Eles eram magos? Eram apenas 3? Então vamos ver isso. Em Mateus 2, de 1 a 12, ok? Vamos fazer a leitura e depois nós viemos com a explanação, ok? Então vamos lá. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde deveria nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre os principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, mirra e incenso. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Ok? Então, nós não vimos aqui nenhum número, né? A única coisa que nós vimos aqui é ouro, incenso e mirra, né? Foi o que foi oferecido, né? Mas vamos começar desde do versículo 1, para a gente chegar aqui, a gente pegar e saber exatamente o que o texto está falando, tá ok? Então vamos lá. Diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, onde nós vimos mais para trás isso aí, né?
quando Herodes era rei da terra de Israel. Na outra passagem diz do rei que controlava Israel, né? Agora fala do rei local, né? O que era, ele era, Herodes estava abaixo do rei romano, né? Da ordem do rei romano, como Pilatos estava abaixo da ordem de Herodes, ok? Só para a gente entender a hierarquia, como funcionava, tá? Então, naquela época, Herodes era rei da terra de Israel, somente dali de Israel, né? Nesse tempo, alguns homens estudavam estrelas e viram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Aqui nos diz a quantidade de pessoas, né? Diz que alguns homens que estudavam as estrelas, né? Alguns que estavam lá estudando a estrela, conheciam a escritura, né? O que estava escrito, e eles viram um sinal. Eles resolveram ir atrás. Eles eram 3, não diz. Eles eram reis? Não. Aqui diz que homens que estudavam a Bíblia, não diz que reis e nem magos que estudavam a Bíblia. Tá? Pode ser você possa encontrar isso em livros fora da Bíblia que eles deduzem, mas isso não é certeza. Não está escrito aqui e não está escrito em outro lugar. Tá? Os livros que eu digo como escritura, depois a gente vai conversar mais além sobre isso aí, tá? Porque está muito além da Bíblia, ok? Esse é um outro caso. Eles perguntaram, versículo 2, eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? A pergunta foi bem direta, né? Onde está o menino que nasceu? O Messias, aquele que nasceu para tirar Herodes do seu trono. Ele vai ser o rei. O que aconteceu aqui, né? Quando Herodes soube disso, ficou muito preocupado. Por quê? Porque ele seria destronado. Porque eles estavam procurando, até hoje, se você for ver com um judeu, o judeu mesmo do judaísmo, você perguntar para ele a respeito do Messias, ele vai dizer que não, o Messias não veio, porque o Messias será um rei, né? E é isso que eles estavam esperando. Porque mais para baixo você vai ver aqui, quando Herodes pergunta, e aquela passagem que ele cita, né? Que ele fala de Miqueias 5:2, né? Então essa passagem que foi falada aqui é de Miqueias, né? Então aí Herodes ficou preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou, né? Não só Herodes, porque acho que ele já estava acostumado com o que estava acontecendo ali. Herodes já não era aquele cara tão, podemos deduzir, né? Poderia ser aquele cara que não cobrava tanto imposto, que não era tão rígido com o povo. Poderia ser isso, porque ele mesmo estava construindo o templo, né? Aquele templo que você vê lá em Mateus 22, a gente vai passar por lá, que os discípulos mostram lá aquele templo. Ó, mestre, que bonito esse templo. Ele falou assim, isso aqui nada, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Disso aí. Então o que acontece? Esse próprio Herodes aqui já estava construindo o templo, né? E então o povo gostava muito desse rei, né? Então você vai ver na história que o povo ficou preocupado. Tanto que a história vem, se você for ver, quando o pessoal diz crucifica, crucifica, o povo tá lá. Por quê? Porque Herodes agradava o povo, né? E era insultado pelos líderes daquela época, né? Tome cuidado com os líderes, né? Porque eles podem te insultar a fazer coisas más. Parece que é coisa boa, porque está sendo bom para você em alguma coisa, alguma palavra que eles estão pregando. Às vezes é algo que você espera aqui, mas aqui não devemos esperar nada. Nós vamos ler isso também mais para frente, ok? Então,
Herodes reuniu os chefes de sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Aqui outra coisa interessante também, né? A, a política infiltrada com a religião, né? Desde a antiga aliança, desde o começo, isso sempre foi, né? O sacerdote sempre teve ligado à política, né? Se você for ver, nos templos de antigamente, tanto no desde a época lá de Salomão para frente e tal, em todos os templos, o que acontecia dentro dos templos tinha repartição, é, tinha lugar para ser julgado, tinha onde os pessoal se reunia para fazer, é, como é que fala? Onde os sacerdotes se reuniam ali para ter as reuniões dele, para ver o que eles iam fazer, se eles mudariam alguma coisa, tipo concílio de Nicéia, concílio de Macron, né? E eu acredito que é Macron, se tiver errado eu vou corrigir, vou deixar aqui embaixo, tá? Os concílios que eram feitos depois na religião católica, que eles faziam os concílios para mudar algumas coisas, tá? É bom você estudar sobre isso, mas nós vamos fazer um vídeo mais para frente a respeito dessas coisas também. Quando acabarmos algumas leituras que seriam as mais urgentes no momento, a gente vai para esses vídeos, depois nós voltamos com a Antiga Aliança, ok? E então nos concílios se era mudado alguma coisa, eles filosofavam bastante, eles viam que tal coisa ali não seria bom para a religião, né? Então eles mudavam ali para que eles pudessem, para que a religião pudesse lucrar com isso, tá ok? E eles faziam muito disso. Ali eles julgavam, ali era um fórum, era usado como fórum, era usado como delegacia, entendeu? Se você for ver, você pegar e assistir lá o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, e ver como eles faziam, eles levavam o próprio Messias nesse lugar para ser julgado, entendeu? O próprio Estevão, em Atos 7, você vai ver lá que ele entrou dentro do templo para discutir com o pessoal só não matou ele ali porque, numa hora porque estava dentro do templo, mas o que eles fizeram? Tiraram para fora do templo e mataram lá, ali fora, só tiraram do templo e apedrejaram ele, entendeu? Então, o mártir que a gente tem prega contra isso que é feito hoje, entendeu? Contra reuniões para lucro, entendeu? Quando você faz uma reunião para lucrar, fala assim, aqui nós vamos pedir dízimo, pedir oferta, porque a gente tem que pagar isso, pagar aquilo. Não se era feito isso. E a gente vai aprender isso mais para frente, ok? Em vídeos aqui. Então não perca, siga o canal, aí que você vai ficar por dentro da escritura. Nós vamos esmiuçar a Bíblia aqui, ok? Então vamos lá. Então, o Herodes pediu uma reunião com os líderes, né, dos sacerdotes, dos mestres da lei, né, e perguntaram para eles, quem seria o sacerdote? Seria hoje padre, pastor, pessoas de cargo religioso. Quem seriam os mestres da lei? Aqueles que ensinavam, professor de teologia, né, faculdade de teologia, essas coisas. É isso que seria o mestre da lei, né? Então eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta, né, Miqueias escreveu. Não está escrito aqui, mas foi em Miqueias 5:2, tá? Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é maior entre os principais da cidade de Judá. Pois de você sairá o líder que guiará o meu povo. Então eles estavam esperando um líder terreno, um rei, um príncipe, né? Nascia lá o filho de Herodes, ele seria o rei, né? E ele governaria, continuaria ali a linhagem de Herodes. Mas não foi bem isso, porque isso sairia de Belém, né? Algo que não era ali na região onde eles ficavam, em Jerusalém, né? Belém era um pouco distante dali.
Então o que aconteceu? Então Herodes chamou os visitantes, né, esses homens que estavam estudando as estrelas, né, chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato das estrelas haviam aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte mensagem, né? Então o que aconteceu? O Herodes pediu uma reunião com esses povo que estava lá, que tinha estudado, que estava ali ainda por volta da cidade, né? E queria tirar um proveito, né? E jogou vamos dizer que como a gente conhece hoje, jogou um verde para colher um maduro, né? Daí ele perguntou, falou assim: Nossa, faz quanto tempo já? Quer dizer, ele já estava com uma intenção, né? Faz quanto tempo que isso aconteceu? Aí com certeza, acho que ele falou uns 2 anos e pouco, quase 3, né? E aqui não diz, mas só que a gente vai deduzir pelo quê? Pelo, pela atitude de Herodes, né? Porque ele, mais para frente a gente vai ver que ele mandou matar as crianças de 3 anos para baixo, né? Abaixo de 3 anos, todas as crianças morreriam. Para quê? Para que o Messias fosse morto e isso acabasse tudo ali, acabou e pronto, acabou. Ele seria mais esperto do que o próprio Criador, né, com seu filho. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato para que as estrelas haviam aparecido. E eles disseram, né, quanto tempo. Depois mandaram a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo, né? Então ele já estava com a intenção de ir lá e já matar as crianças, né? Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes, né? Ali foi o motivo de alegria mesmo, porque depois de quando eles saíram, acho que a partir da noite eles olharam para cima, viu a estrela, foram seguindo aquele caminho. A estrela parou e falou: "Putz, deve ser aquele lugar, cara. Vamos com pressa, vamos depressa aqui antes que amanheça, pra gente ver aquele lugar, a gente não perder e ter que esperar a noite de novo, né?" Então eles foram e ficaram muito felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram, né? Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, né? Então aqui diz que eles ofereceram ouro, incenso e mirra, né? Mas poderia ter sido o seguinte: vamos supor que fosse 5 pessoas, 2 poderia ter levado ouro, 2 incenso e um mirra, entendeu? Quantos aqui tinha? Porque tinha 3 presentes e eram 3 pessoas? Não, né? Às vezes você vai num casamento aí, a pessoa vai casar, né? Igual a gente vê hoje, o casamento como ele é hoje, né? O padrão, né, de hoje, a pessoa vai levar presente, né? E a pessoa ganha 2 liquidificador. Então vamos supor, a pessoa ganhou liquidificador, geladeira, televisão. Então foi 3 pessoas. Vamos supor que foi uma deu uma televisão, uma deu uma geladeira e 2 deu liquidificador. Ela falou: não, ela ganhou liquidificador, geladeira e fogão. Ah, então foram 3 pessoas no casamento? Não, ela ganhou 2 liquidificadores, né? Então, aqui não tá descrevendo quais os presentes, não está quanto de presente de quantas pessoas, entendeu? Então, o que você pode ver é dessa forma. A contagem, às vezes, muitas coisas a gente tem que ir na escritura, ler para ver como que é, né? E não acreditar em pessoas assim, que você vê, 3 reis magos, legal.
Aí você começa a conversar com outra pessoa, 3 reis magos. De onde saiu isso? Entendeu? Que eles eram magos, que eram reis, que eram 3, né? Então, a pessoa se equivocam, né? Às vezes a pessoa entende até errado, às vezes até uma pessoa falou certa, mas é como aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Você fala uma coisa aqui, aquela linha de pessoa se cochichando lá, chega lá na ponta, chega outra coisa, né? Outro tipo de informação, né? Então, com atitude também, né? Você faz gesto, faz essas brincadeiras com gesto, chega lá na outra ponta, outro tipo de gesto. E é diferente, né? Então, quando você recebeu uma mensagem da Escritura, procura ler. Em Atos, né, tinha os bereanos. Os bereanos eram muito inteligentes. Na verdade, foi eles que ganharam, se eu não me engano, o, os sábios de Coríntio, se eu não me engano, porque eles eram muito estudiosos, os bereanos, né? Quando Paulo, presta atenção, Paulo ia lá ensinar aquele povo, o que aquele povo fazia, os bereanos? Ele pegava, ia lá, depois que Paulo acabava, eles iam lá, lia tudo que Paulo leu, para ver se o que Paulo tinha falado estava certo. Nós temos que agir como bereano, entendeu? Como povo de Bereia, né? Então, nós temos que, depois que receber uma mensagem, analisar aquele texto, né? Fazer dele, tirar prova, né? Aquele homem falou certo, ele é falho, eu sou falho. Se eu estiver falando alguma coisa diferente aqui, você pode vir e falar assim, o Flávio equivocou aquilo lá, ou estava tentando ensinar errado. Eu não tenho a intenção de ensinar ninguém errado, entendeu? Eu tenho a intenção de mostrar para vocês aqui o que está escrito aqui, e pronto, é o que está escrito aqui. Se eu falei alguma coisa diferente daqui, eu estou errado, entendeu? Mas se eu estiver falando alguma coisa que está escrito aqui, que alguém te falou para você diferente, está escrito aqui, mas você está gritando uma outra pessoa, você está descartando o que está escrito aqui. E isso é perigoso para sua vida, ok? Então, continuando a leitura, que só falta um versículo agora, né? E num sonho, Deus avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Então, o que aconteceu aqui? Esse povo ele se desviou do mal, né? Porque se eles tivessem que passar ali, eles seriam interrogados, daí eles teriam que mentir, entendeu? Então, todas essas coisas. Então, o que aconteceu? Para que isso não acontecesse, essas coisas, nada atrapalhasse a sua volta para casa, eles foram para outro caminho, um pouco mais longo, mas que se ele tivesse passado por ali, o tempo que eles ficariam presos ou interrogados, ou poderiam até morrer, entendeu? Pela informação, então eles resolveram ir por um caminho um pouco mais longe, mas chegaram em segurança em suas casas. Eu espero que esse vídeo tenha falado, né, com você, que você tenha aprendido a respeito mais essa passagem aí, né? E gostaria que se você tivesse mais uma dúvida sobre essa passagem, você colocaria aqui na descrição embaixo. Coloque na descrição, deixe seu like, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus grupos aí e vamos propagar essa mensagem aí, né? O fim está próximo, nós estamos vendo essas doenças aí, esse coronavírus aí, né? O que está acontecendo. Mas o que acontece? Não podemos ir trabalhar, não podemos fazer alguma coisa, o governo, né, inquiriu isso, então nós temos que acatar, né? Mas fica a dica aí, enquanto estamos aqui, nós estamos gerando conteúdo para você, que eu tenho de entendimento, coisa que você nunca vai perder, isso você não perde, ok? Então, propague essa mensagem aí, compartilhe com as pessoas, deixa o like, compartilha, comenta aí, e é isso, ok? Até o próximo vídeo, até mais.